tua fonte, fonte de águas vivas. Espírito de adoração, levante suas mãos aonde você estiver e declare conosco sobre as águas. Oh, Jesus. Quando tudo parecer perdido, querido, eleve seu pensamento ao Senhor, entregue tudo nas mãos do Senhor. Porque Ele morreu, levou sobre si todas as nossas dores, as nossas angústias. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
Quanta coisa bonita está acontecendo hoje aqui na nossa reunião. Quantas manifestações de louvores e adorações ao nosso Deus. E hoje aqui eu quero te entregar um texto bíblico lindo e oportuno para esta ocasião. 2 Coríntios 9:7, quando diz: cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar e nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Então veja bem, hoje nós queremos criar esta oportunidade, esse ambiente onde você pode expressar a sua alegria, a sua generosidade através do seu dízimo, através da sua oferta. Aqui você vai encontrar uma das contas da igreja, onde você pode realizar a sua transferência ou o seu depósito bancário. Se você tiver alguma dificuldade, é só ligar para a igreja 3229-2890 e uma equipe preparada, autorizada pelos pastores da igreja, estarão indo até a sua casa com toda a segurança para lhe abençoar, emitir uma palavra de bênção, tá? E receber a sua contribuição, que com certeza estará ajudando a Igreja Batista Missionária a cumprir com as suas responsabilidades comunitárias e sociais. Então, hoje aqui, a minha oração é que Deus te inspire, Deus te proteja, Deus te abençoe, Deus te enriqueça e que a sua adoração, através da contribuição de dízimos e ofertas, seja uma adoração, um incenso agradável ao nosso Deus e com certeza esteja ajudando a nossa casa, a Igreja Batista Missionária da Amazônia, a cumprir com todas as suas responsabilidades. E hoje aqui eu te abençoo para que o Deus dos livramentos livre você em todas as ocasiões, que o Deus que nos sustenta, sustente você em todas as ocasiões e o nome do Senhor seja glorificado através dos dízimos, das ofertas e as responsabilidades da nossa casa, sejam todas elas assistidas em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Fique agora com uma palavra abençoada que vai enriquecer a sua vida e o seu coração, com certeza, em nome de Jesus. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se a minha alma, alegrar-se o Senhor, a minha alma, engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a honra engrandamos seu nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a honra exaltamos seu nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se o Senhor, a minha alma, alegrar-se o Senhor, a minha alma. Hey! Graça e paz, amados, amadas, que alegria, que honra poder compartilhar com você da palavra de Deus nessa manhã de domingo que sempre nos lembra da ressurreição de Jesus, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã.
Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. E nós vamos aprender algo tremendo da parte de Deus. Como Deus quer estabelecer intimidade, relacionamento profundo conosco, nada de superficialidade. A superficialidade é uma fase da vida que precisa ser abandonada. Deus quer ter mais relacionamento, mais intimidade conosco, e quando nós avançamos nisso, nós vamos encontrar o lugar da realização dos mais profundos sonhos, projetos, intentos, planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você já ouviu falar de um lugar chamado Centro da Vontade de Deus? É lá que Deus quer te encontrar, é lá que Deus quer que você esteja, que você habite, que você esteja com constância, que seja realmente a tua morada, que não seja um lugar de passagem. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, verso 12: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, e não lhes sendo revelado que em Cristo foi removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Que texto maravilhoso. Faz uma comparação entre Moisés e Cristo. Nos lembra do véu, que tinha um simbolismo aqui de separação, de distanciamento entre Deus e os homens. E nós sabemos que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ocasionou um fato sobrenatural. O véu do templo de Jerusalém se rasgou de alto a baixo, dizendo: não há mais separação. Agora a criatura e o Criador estão novamente unidos. Agora o Pai e seus filhos estão novamente unidos. É possível haver relacionamento, é possível haver intimidade. E uma das principais dificuldades para relacionamento e intimidade é tempo. Na verdade, falta de tempo. E olha que coisa tremenda. Nesse período de isolamento social, Deus tem nos dado tempo. Tempo para estarmos uns com os outros. Tempo para estarmos com Ele. Que bênção, que maravilha. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós somos confrontados com a vida cristã, com o momento em que nós estamos ou já estivemos. Nós somos confrontados com a realidade que talvez nós estejamos parados na nossa jornada, na nossa caminhada, como peregrinos que dizemos que somos aqui. Alguns param, pior, alguns retroagem. Meu irmão, que essa não seja a sua realidade. Deus quer que você avance. Deus quer que você identifique em que momento, em que fase você está, mas com uma única palavra, com um único propósito: meu filho, minha filha, avancem, sigam adiante, porque eu estou esperando vocês para revelar coisas maiores, como nós estamos vendo aqui. Havia uma série de limitações, em Jesus não há mais nenhuma limitação. Como é que nós vamos ficar limitando aquilo que Deus não quer limitar? Como é que nós vamos nos submeter a aprisionamento se nós fomos chamados para a liberdade? Abra o seu coração, abra a sua mente neste domingo maravilhoso, para que possamos realmente receber tudo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. É interessante quando nós aceitamos Jesus. E essa comparação que Paulo faz
entre Moisés e Cristo, e a figura do véu, vai nos revelar e vai nos lembrar de uma estrutura do Antigo Testamento, o tabernáculo. É interessante que o tabernáculo representa um pouco da nossa vida. Inclusive, na sua estrutura, o tabernáculo era formado de 3 partes: o átrio, que era uma parte externa, o santo lugar, já interna, e o santíssimo lugar, também já sob a tenda. E ora, nós somos corpo, alma e espírito. E é interessante que quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos que a montagem do tabernáculo, porque o tabernáculo era móvel, não é? O tabernáculo seguia com o povo de Israel durante os anos lá do deserto, e depois ainda chegou a ser levado por Israel também na existência das tribos. Só posteriormente, nós sabemos, Davi é quem tentou construir um templo, Salomão construiu o templo e o tabernáculo foi abandonado, o tabernáculo foi substituído pelo templo. Mas Moisés levava então, e os sacerdotes levavam o tabernáculo, desmontavam e montavam. E é interessante que a montagem do tabernáculo era feita sempre de dentro para fora. Primeiro o Santíssimo Lugar, depois o Santo Lugar, depois o átrio. O tabernáculo estava montado. E sabe o que é peculiar? Que quando a gente para perceber como Deus age nas nossas vidas, no processo da conversão, que é a primeira fase da vida de qualquer crente, é assim que acontece também. Primeiro Deus age dentro, no Espírito. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é no Espírito que nós somos alcançados. E aí nós somos aliançados, nós somos selados. Nosso Espírito se une ao Espírito de Deus. E nunca mais Ele nos abandona. Nós estamos selados, nós pertencemos a Ele. E aí depois Deus vem agindo nos nossos sentimentos, na nossa alma, na nossa mente, nos nossos corpos. A conversão segue esse fluxo de dentro para fora. Mas é interessante que a fase seguinte vai no movimento inverso. Porque depois da conversão, que é imediata, é instantânea, é um momento na nossa vida, nós iniciamos o que diz o texto aqui, uma transformação de glória em glória, que se chama santificação. E se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, desde o primeiro dia você está em processo de santificação. E talvez o maior desafio para nós seja não parar esse processo, não embaraçar esse processo e muito menos retroagir, irmãos. Nunca retroagir no processo de santificação, sempre seguindo adiante. Alguns seguem com mais velocidade, com mais intensidade, alguns vão mais lentamente, mas o importante é seguirmos adiante, porque é a vontade de Deus. E como nós lemos, conhecido o texto Hebreus 12:14, sem a santificação ninguém verá o Senhor. E você quer ver o Senhor como eu quero ver também o meu Senhor. Precisamos estar no processo da santificação. Então, se a conversão é um processo que vem de dentro para fora, primeiro o espírito, depois a alma e depois o corpo, a santificação ocorre no fluxo inverso, é de fora para dentro. Vejam que quando nós iniciamos o processo da santificação, as coisas precisam mudar nas nossas atitudes. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário, nós precisamos mudar ações e reações, nós precisamos mudar inclusive a nossa vestimenta. É preciso ter mudança. É o processo da santificação. E depois isso vai se aprofundando para a alma, para os sentimentos, para a mente e reforçando cada vez mais no nosso relacionamento de intimidade com o nosso Deus. Então eu queria que você pudesse acompanhar, através dessa estrutura do tabernáculo que aqui foi citado, as fases da intimidade com Deus. E principalmente desde já compreender que o Senhor te chama para algo mais profundo nessa manhã, nesse domingo especial, nessa oportunidade que Ele nos dá. É interessante quando nós encontramos a estrutura do pátio,
a área externa do tabernáculo, nós vamos descobrir que era uma área descoberta. Sabe por quê? Porque era uma área para passar pouco tempo, era uma área de transição. Mas tem muito crente que quer ficar ali no pátio. Isso acontecia também lá no Templo de Jerusalém, era uma área muito ampla. Havia inclusive um espaço chamado Templo ou Pátio dos Gentios, exatamente onde as pessoas circulavam ali. Lembram de Jesus agindo contra vendilhões que estavam ali negociando no espaço do templo? Era exatamente nessa área, porque as pessoas ali se perdem, as pessoas não se conhecem, as pessoas não têm intimidade, as pessoas não são cuidadas, as pessoas não são percebidas, as pessoas não são discipuladas. É óbvio que não é isso que Deus quer para você. Essa é a primeira fase. E aí é importante nós sabermos que lá no tabernáculo, a primeira parte era uma porta. E nós conhecemos a porta é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta pela qual eu e você precisamos entrar. Se você ainda não entrou por essa porta, meu amigo, faça isso hoje, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Nós estamos mais do que nunca vivenciando essa verdade. O amanhã não nos pertence. As coisas têm que ser feitas hoje. E se você nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o dia, essa é a hora, esse é o momento. Ele é a porta. Então nós precisamos entrar pela porta. Jesus é o único caminho. Agora, Jesus não quer, Deus não quer, o Pai não quer, o Espírito não quer que nós fiquemos ali no átrio, porque o átrio não tem proteção. No átrio as pessoas realmente estão apenas de passagem, mas há elementos importantes no átrio. O primeiro elemento que nós encontramos é o altar, e no altar havia o sacrifício de animais no templo de Moisés, e ainda também no templo de Jesus, no templo de Herodes, no templo de Davi, que foi concluído por Salomão, havia esse tipo de sacrifício. Hoje não há mais necessidade disso. Nós não sacrificamos mais animais porque o sacrifício definitivo foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, absolutamente suficiente para pagar todos os nossos pecados. Amém? Aleluia! Glorifique o nome do Senhor aí. Mas eu e você ainda precisamos sacrificar, claro, todo dia nós precisamos renunciar. Precisamos renunciar ao nosso eu, às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas razões, que mais nos atrapalham na nossa vida espiritual do que nos ajudam, que mais nos afastam das pessoas e de Deus do que nos aproximam delas. Essas coisas precisam ser sacrificadas, renunciadas. Evangelho é renúncia, meu irmão. Se te falaram outra coisa, não é verdade. É preciso renunciar, e renunciar todo dia, estabelecendo as prioridades. E não há prioridade maior do que as coisas de Deus. Por isso foi dito por Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Aprenda a estabelecer prioridades. Nós estamos agora tendo a oportunidade em Deus de colocarmos isso em prática, de percebermos realmente o que vale e o que não vale, o que vale mais, o que vale menos. Olha como nós vamos sair desse período de isolamento social muito mais sábios, muito mais maduros, muito mais preparados para os desafios da vida, para os muitos desafios que eu e você ainda teremos na nossa jornada. Então, adentrando pela porta, há um altar que precisa ser também por nós utilizado, todo dia sacrificando. E há uma pia que fala de purificação. Sabe, irmãos, no dia a dia, no nosso cotidiano, nós vamos sujando as nossas mãos. E é preciso também, através do arrependimento, através da confissão, através de mudança de atitudes, lavarmos as nossas mãos para que nós possamos seguir adiante. É preciso
reconhecer as nossas falhas em Deus e não tentar ocultá-las, porque a ocultação de falhas, primeiro, que diante de Deus não tem efeito nenhum, segundo, que entristece o nosso coração e nos aprisiona. E nós acabamos de ler que o Espírito nos chama para a liberdade e não para a escravidão. Então, a porta, o altar e a pia. Deus quer que avancemos mais? É claro. O átrio é lugar, o pátio é lugar de transição. A gente passa por lá. É preciso passar? Claro. É preciso entrar pela porta, que é Jesus. É preciso renunciar. É preciso trabalhar purificação na nossa vida. Mas é só isso a vida cristã? Não, tem muito mais. Tem um lugar chamado Santo Lugar. E olha, é um lugar coberto, é um lugar interior, é um lugar protegido. E tem um segredo aqui, sabe, irmão e irmã? É que o santo lugar não é um lugar para qualquer um, mas está disponível a todos. Eu vou repetir, o santo lugar não é um lugar para qualquer um, mas ele está disponível a todos. Não é apenas para uma casta sacerdotal. Não são pessoas bonitas, não são pessoas ricas, não são pessoas que têm títulos, nada disso importa. Aqui vale muito mais o exemplo de Davi, de que Deus contemplava o seu coração e não a sua aparência. A aparência aqui não importa absolutamente nada, importa o seu coração. Então, se você quiser, você pode ir além, e muito além do lugar onde você está. Mas é para qualquer um? Não. É preciso ter requisitos espirituais. Salmo 24, verso 3. Abra aí. Salmo 24, verso 3. Nos diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia! E é interessante como no santo lugar havia também elementos. E o primeiro elemento que havia no santo lugar era a mesa dos pães. Isso nos fala de alimento. Isso nos fala da palavra de Deus. Meu amado, minha amada, você agora tem tempo para se alimentar, para se robustecer, para se fortalecer da palavra de Deus. Que a Bíblia seja o seu livro de cabeceira, que você tenha uma disciplina para se dedicar e para realmente, comer a palavra, digerir a palavra sem pressa, a tempo. Deus está te dando esse tempo. Estude, medite, se alimente. Saco vazio não se põe de pé. Nós já aprendemos há tanto tempo isso. Eu lembro da história da pessoa que chegou em casa com fome, abriu a despensa e não tinha nada. É desesperador. E como é que nós vamos levar adiante a nossa vida espiritual se nós não tivermos uma despensa cheia de alimento, de bom alimento espiritual que a palavra de Deus nos fornece? Por isso é que lá havia uma mesa de pães, porque nós precisamos nos fortalecer para seguir adiante nesse relacionamento de intimidade com Deus. A segunda coisa, o segundo elemento que tinha lá no Santo dos Santos era o candelabro, que representava a luz, o Espírito Santo. Sabem, irmãos, poucas pessoas parecem que compreendem o papel do Espírito Santo. Poucos crentes, inclusive, compreendem o papel do Espírito Santo nas suas vidas. Olha, o que Jesus fez na cruz do Calvário é inigualável, é insuperável, é impagável. O que o Pai fez é também da mesma maneira, não é? Como ter uma expressão tão profunda de amor. Mas, irmãos, o Espírito Santo é o nosso amigo. Jesus, quando foi para o céu, disse: eu vou mandar um presente, eu vou mandar um consolador, ele estará com vocês sempre. E tem gente que nem fala com o Espírito Santo, tem gente que não se comunica com ele. Olha, o Espírito Santo é o melhor professor da Bíblia,
Você lê a Bíblia e às vezes não entende. Foi o Espírito Santo quem inspirou a Bíblia. Fale com Ele, diga: Espírito, me ensina, me ilumina. Irmãos, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que quando nós não sabemos orar, Ele intercede por nós. O Espírito coloca palavras nas nossas bocas. É o Espírito quem decodifica as bobagens que às vezes nós falamos para Deus, e Ele vai e transforma naquilo que está no nosso coração, mas que a nossa boca não é capaz de falar. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Você precisa disso, como eu preciso disso. Palavra de Deus, os pães, a luz do candelabro, intimidade com o Espírito Santo. E o terceiro elemento, o elemento que ficava exatamente à frente do Santíssimo Lugar, o altar de incenso. O incenso na Bíblia representa a oração, representa a intercessão. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não era mais aquele altar de sacrifício, aqui é um outro patamar, uma oração de qualidade, uma oração que nos leva ao coração de Deus, ao centro da vontade de Deus. Sem oração, meu irmão, a gente não consegue superar. Não é essa pandemia, não é esse período de isolamento, é qualquer situação da nossa vida. Precisamos buscar em Deus essa intimidade, e a oração é instrumento de intimidade com Deus. Por isso é que a IBMA há mais de um mês tem investido em vozes de esperança. Meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, nós encaminhamos para toda a membresia da IBMA a palavra de um pastor, um momento de oração. Se você não tem recebido, cobre do seu líder de célula. Se você não tem recebido, entre em contato com os nossos pastores, com a nossa portaria, para que você possa receber esse Vozes de Esperança, que tem abençoado dezenas, centenas de pessoas. 4 horas, 4 momentos do dia em que nós intercedemos juntos, exatamente para que possamos nos preparar para tudo que Deus tem para as nossas vidas. E por fim, quando nós nos dedicamos à palavra, à intimidade com o Espírito Santo e à oração, aí sim está diante de nós o Santíssimo Lugar. Mas pastor, há um lugar, há uma separação? Não, esse lugar se chama o centro da vontade de Deus. É um nível de intimidade com Deus que Ele quer, que Ele oferece, que Ele está disposto a ter conosco. Portanto, depende de quem? De mim e de você. Se nós quisermos, nós vamos adentrar e vamos poder permanecer nesse nível de intimidade, de proximidade, de relacionamento com Deus. E é lá, querido, que os milagres acontecem. É lá que aquilo que Jesus disse: olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É nesse lugar, é no centro da vontade de Deus, que essa palavra se torna real. Sabe por quê? Porque nós oramos aquilo que Deus quer que oremos. Nós oramos e pedimos e clamamos por aquilo que Deus quer nos dar. Nós somos íntimos dele, nós estamos próximos dele. Eu sei que você quer isso para a sua vida. Eu sei que você quer isso para a sua família. Eu sei que você quer alcançar esse nível de potencialidade no seu relacionamento espiritual com Deus. O caminho está aqui. A porta é Jesus. O sacrifício, a renúncia e os processos de purificação nas nossas vidas. A palavra de Deus, a intimidade com o Espírito Santo e o altar do incenso, a oração. Quando nós vamos nesse caminho, cumprimos esse trajeto, tenha certeza, o máximo da intimidade de Deus está à sua disposição. Não há mais barreira, não há mais véu, não há mais nenhum tipo de exclusividade para uns e não para outros. Não, Jesus abriu o caminho. Pelo sangue do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, um novo e vivo caminho foi aberto, e por ele eu e você podemos trilhar. Só depende de nós.
Feche seus olhos agora. Pai, muito obrigado. Obrigado por este ensino maravilhoso, de quanta intimidade Tu queres ter para conosco e conosco. Obrigado, meu Deus, porque não há mais separação, não há mais barreiras. Obrigado porque não é para poucos, mas para todos aqueles que estão dispostos, meu Senhor, a seguir por esse caminho, o caminho de Jesus, a seguir pelo processo de renúncia, seguir, meu Pai, na santificação, alimentar-nos da Tua palavra, intimidade com o Espírito Santo e oração. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Parece muito, parece difícil, mas não é. E obrigado também, Senhor, pela oportunidade que está nos dando, que talvez nunca tenhamos igual, de conseguirmos alcançar isso de uma maneira muito intensa, como nesses dias que estamos vivendo. Que possamos aproveitar essa oportunidade. Abençoa cada um dos Teus filhos e filhas, meu Deus, para que possam ver esse tempo assim realmente, como um momento positivo, mesmo diante de tantas adversidades. Podemos ver o lado bom, Senhor, desse processo de amadurecimento, de crescimento, de fortalecimento, de robustecimento, especialmente na nossa espiritualidade, na nossa intimidade, na nossa comunhão contigo. Aproveitamos também para interceder por aqueles que têm sofrido, por aqueles que têm sido alcançados pelo luto, por aqueles que têm enfrentado as enfermidades, mas o Senhor tem curado, o Senhor tem restaurado, os testemunhos se multiplicam, meu Pai, em nome da Tua ação, em razão do Teu poder que tem se manifestado nas nossas vidas e por intermédio das nossas vidas. Abençoamos cada um dos Teus filhos e filhas e fazemos isso no poder e na autoridade que há, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, querida, uma última fala. Você que nos ouve e que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso agora. Ele é a porta. Todo esse processo de intimidade com Deus começa com uma primeira atitude: entrar pela porta que é Jesus. É verdade que você seguirá adiante, muito mais de Deus, mas tudo começa com aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Faça isso agora. Faça uma oração. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e eu me comprometo a te seguir durante toda a minha jornada existencial, durante toda a minha vida. Faço isso e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração, você agora é parte da família de Deus. Você é filho de Deus, é filha de Deus. Procure a nossa igreja, procure um dos nossos pastores. Em breve você estará se batizando e também fazendo parte da nossa comunidade. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha uma semana ricamente abençoada. Vamos finalizar essa nossa celebração com louvor ao nome do nosso Deus. Ele é digno, Ele quer ter intimidade e relacionamento contigo. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Então, chegamos ao final de mais uma de nossas reuniões. Que culto abençoado, que palavra boa, agradável, perfeita, segundo a vontade de Deus para nossas vidas. Gente, aqui nesse final de reunião bate aquela saudade, né? Aquela imensa vontade da gente se encontrar, da gente conversar. A gente tem tanta coisa para falar, a gente tem tanta história para contar, tantas experiências para compartilhar, mas nós vamos aguardar o momento certo para que esse momento de comunhão, de corpo presente aconteça, né? Então, hoje aqui a nossa oração é que essa palavra seja um alimento para toda esta semana, que você esteja ávido e preparado para viver um momento extraordinário de direção de Deus para a sua vida em todas as instâncias. Hoje aqui, no final dessa reunião, eu quero emitir a seguinte palavra sobre a sua vida. Que o Senhor Deus te abençoe.
Que o Senhor Deus te proteja, que Ele faça resplandecer o seu rosto de glória sobre ti. Que o Senhor nosso Deus, esse que nós adoramos hoje aqui neste culto, Ele te abençoe, Ele tenha misericórdia de ti e te prospere em todos os teus caminhos. Que você viva um tempo de renovo, um tempo de livramento, um tempo de prosperidade, de abundância, de muitos recursos de Deus para a sua vida. Essa é a nossa oração, te abençoando e desejando. E até o nosso próximo encontro, Deus esteja realizando maravilhas na sua vida e na sua família. Fique com Deus. IBMA, avante. IBMA, coragem. IBMA, vamos continuar confiando em Deus, porque já deu tudo certo. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. E